a cultura real da empresa, ela almoça a estratégia no café da manhã. O que eu preciso olhar para construir cultura? Quais são os comportamentos a nível de caráter que eu quero desenvolver na minha equipe? Ou seja, quais são. E aí na administração a gente chama isso de valores ali dentro do planejamento estratégico. Quais são os valores que eu espero que a minha equipe tenha? Mas eu gosto muito de usar ponto de caráter. Qual ponto de caráter que eu espero que a minha equipe tenha para executar o que ela precisa fazer? E aí eu vou dizer lá, eu preciso ter gente honesta, humilde, com atitude de dono, com iniciativa, com proatividade, com obstinação por resultado. Você vai definir algumas coisas que são para vocês são mais importantes. Isso é o basicão da cultura, né? Além disso, as pessoas precisam saber para onde a empresa está indo, o que vai acontecer com a empresa. Isso tudo retém, porque o cara fala assim, pô, eu estou numa empresa que não cresce, então não vai ter oportunidade de eu poder avançar de qualquer nível, né? Não vai abrir novas oportunidades de cargos maiores para eu ganhar mais, se a empresa não cresce. Então eu tenho que olhar qual é a perspectiva de futuro, eu tenho que vender esse futuro para eles. Se as pessoas não enxergarem futuro com vocês, elas não vão ficar com vocês no longo prazo. O cara tem que olhar para fazer e falar assim, cara, meu futuro tá aqui. Vou dedicar minha vida a isso, porque meu futuro tá aqui. Aqui é a oportunidade que eu tenho para poder crescer, ganhar mais dinheiro, dar conforto para minha família e tudo mais. Isso aumenta a retenção. E muitas vezes não é sobre salário, é sobre perspectiva, né? Muita gente compra mais perspectiva até do que salário. Porque as pessoas querem saber, as pessoas têm a ambição de no futuro ser melhor. De no futuro serem reconhecidas, no futuro crescerem. E aí, quando o cara vai para uma empresa muito grande, é muito mais lento ele avançar do que numa empresa menor, onde ele muitas vezes está lidando com o dono e ele consegue, muitas vezes, alavancar o crescimento dele mais rápido. Então, no supermercado acontece muito isso. Então, você provavelmente consegue criar carreira e competir e crescer mais rápido. Mas, mais do que tudo, assim, dentro do supermercado, o que eu vi que mais funciona é você fazer o que a gente chama de MPC. MPC é uma sigla chamada um monte de pequenas coisas. Isso. Então, você conquista mais as pessoas. É igual ao teu casamento, né? Se eu hoje olhar como é que é seu casamento hoje, perguntar para sua esposa ou para seu marido o que ele valoriza no seu casamento, ele vai falar um monte de pequenas coisas. Tomar café da manhã junto, sair para jantar de vez em quando, poder ter uma boa conversa sobre um assunto específico, sentir seguro por estar com aquela pessoa do seu lado, poder sentar e ver um filme comendo pipoca. Quando você vai ver, todos os exemplos vão ser exemplos de coisas pequenas e simples. Então, o que conquista o coração do ser humano é você fazer um monte de pequenas coisas que faça com que ele se apaixone pela empresa. Então, qual é o erro que eu encontro em quase todas as empresas? Elas não fazem isso. Então, por exemplo, elas fazem uma festa para o funcionário, gastam uma fortuna para fazer festa para o funcionário uma vez por ano. Os supermercados fazem muito isso. Aí na festa ele não leva a família. O cara não pode levar a família. Cara, não cria vínculo. É melhor não fazer a festa. Porque a festa vai ser só para nego se entupir de bebida, comer, encher o bucho. E no final das contas, você não vai ter gerado nada de verdade. Agora, se você manda a família junto, isso cria vínculo. Sim. Você faz com que uma família conheça a outra, que a família conheça um pouco sobre o supermercado, e isso gera vínculo. E esse vínculo faz com que as pessoas, que seja mais difícil elas saírem por ter esse vínculo mais forte. Então, vai fazer ação para o Dia das Mães, para os clientes, faz alguma ação para dentro, para os seus colaboradores, para a tua equipe, para as mães dos seus colaboradores. Então, é sempre pensar em um monte de pequenas coisinhas que você pode fazer de ações, não só ação para o cliente, mas fazer também essa ação, que normalmente é uma ação de marketing, mas fazer essa mesma ação internamente, que a gente chama de endomarketing. Então, eu tenho a ação do cliente, que é o marketing, que é para o cliente dali, eu tenho a ação de endomarketing, que é a ação para o cliente interno. Inclusive, lá na escola de supermercados, a gente tem lá no treinamento de assistente de RH, tem aula falando sobre endomarketing. Por quê? Porque isso é o que o RH ali tem que fazer. Então, você treina a tua equipe e prepara ela para executar as ações que você precisa e normalmente aumenta a retenção do colaborador. Beleza. Vou aproveitar que é uma coisa que você sempre fala, né, mas você deixou aqui o gancho para mim, eu te agradeço. Dentro da cultura interna, muitos donos de mercado, muitos gestores falam muito sobre a palavra meritocracia, né. Sim. E aí, tipo assim, só que pessoal, meritocracia é um valor que ou você tem ou você não tem. É Não isso. adianta disser Sim. não adianta eu dizer que a minha empresa ela preza pela meritocracia e eu vou promover o meu sobrinho em detrimento de um bom funcionário que de fato Nossa, onde trabalha. tem meritocracia isso? E o cara vai embora, porque ele vai falar: "Cara, cada então pessoa da família que chegar, ela vai na minha frente e eu vou ficar aqui fazendo o quê?".
Perdendo tempo. Então se você coloca na sua empresa que um dos valores dela, na sua cultura interna, é a meritocracia, cumpra, porque senão os seus bons funcionários vão embora, É né. isso, eles não vão ficar de jeito nenhum. É isso. E você, João, o que que você considera que é importante a nível de cultura para uma empresa, para um supermercado? Você definiu bem, né, mas, a gente fala muito de cultura e eu entendo que cultura também, né, são os valores que o dono traz, né, o que sejam próprios de comportamento, né, qual é o comportamento que eu quero da minha equipe? O comportamento da minha equipe vai ser o espelho do meu comportamento. Eu sempre falo muito isso, né, a liderança pelo exemplo. Então isso vai afetar diretamente a minha cultura interna, né. Eu sou o espelho para minha equipe, né, então eu tenho que ajustar, não é simplesmente a palavra é essa, eu tenho que ajustar o meu, não é mentir, é ajustar o meu comportamento para aquilo que eu quero que seja feito. Olha, eu espero que todos vocês, sejam honestos. Ok, e eu não pago imposto? E a minha operadora de caixa sabe que eu não estou tirando cupom fiscal? Então Nossa, é agora você incomodou. Tô hum, sentindo daqui do vídeo que você tá hum, se mexendo na cadeira. entendeu? Então assim, a minha cultura interna ela vai ser tremendamente influenciada por mim. Ah, olha só, eu quero que vocês sejam, vamos falar esse termo assim até de forma geral, eu quero que vocês sejam pessoas de família, mas o meu comportamento não é de pessoa de família, né. Então tudo que eu fizer vai afetar diretamente a cultura interna. E tem dito isso, né, que a cultura real da empresa, ela almoça a estratégia no café da manhã, entendeu? Porque uma coisa é o que você quer, outra coisa é o que você demonstra e o que vivencia. E eu falo uma frase que eu ouvi, que para mim ela define muito bem. O que que é a cultura da sua empresa? A cultura da sua empresa é o que o seu funcionário faz quando você não está presente, É isso, faz todo entendeu? sentido. É, porque o cara não usar o telefone enquanto você está lá na loja é muito fácil. Agora eu quero ver o cara não usar o telefone com você fora da loja. A pessoa não usar o computador para fins pessoais enquanto você está na loja, tá tudo bem. Agora e quando você estiver fora, né? O cara tá arrumando lá a gôndola enquanto você está ali perto, tranquilo, né? Acabou, tá todo mundo bater papo. Essa é a cultura real da sua empresa. Então, como é que você começa a mudar? O seu comportamento, né? Segundo, o Leandro falou muito bem, quais são as lideranças que eu estou formando? Né? Não adianta. Se o líder for diferente do que você especificou, a tua equipe vai ser ruim. Exatamente. Ruim no sentido de exemplo, né? Se o meu então, cara, se você cuidado na hora o Leandro fala muito isso, né, cuidado na hora de promover a pessoa, né, porque ela pode ser um excelente repositor, mas talvez um péssimo líder. Ela pode ser uma excelente caixa, mas talvez uma péssima fiscal de caixa. Ela pode ser um excelente fiscal de caixa, mas pode ser uma péssima tesoureira, né, e Isso. assim vai. Então muito cuidado, porque trabalho, operacional é uma coisa, né, liderança é outra coisa. Nem sempre o teu melhor colaborador operacional vai ser o seu melhor líder, né. Então muito cuidado, porque a cultura interna é você que vai implementar, eu trago isso muito comigo, né. Então faz acho que muito sentido para mim.